Minha esposa voltou de um retiro de trabalho com uma marca de chupão, jurando que foi uma picada de inseto, mas... Tenho 29 anos e estou em um ponto crítico com minha esposa, com quem estou casado há quase 7 anos. Passamos por tudo juntos. Uma forte oposição familiar devido às diferenças culturais. A família dela é tradicionalmente do leste asiático, enquanto eu cresci em um ambiente ocidental. Dificuldades financeiras durante a pós-graduação e agora a criação da nossa incrível filha de 4 anos, que herdou a feroz inteligência da mãe e a minha teimosia determinada. Todo ano, o trabalho da minha esposa organiza retiros corporativos de uma semana, conhecidos por serem metade trabalho, metade lazer, aquele tipo de experiência de convivência corporativa que dissolve as fronteiras profissionais sob o pretexto de formação de equipes. Normalmente, eu ajustava minha agenda no meu próprio trabalho e transformávamos o retiro em uma pequena viagem de férias para nós dois depois que ela terminava suas obrigações profissionais. Este ano, o retiro foi em Las Vegas, o que deveria ter sido perfeito para que pudéssemos nos reconectar em meio à sua cada vez mais exigente agenda e ao seu deteriorado equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. Os últimos 6 meses têm sido especialmente difíceis para nós. Minha esposa recebeu uma enorme promoção que quase dobrou seu salário, mas triplicou suas responsabilidades. De repente, os jantares em família se tornaram jantares de trabalho com seu laptop como um convidado indesejado. Os fins de semana se transformaram em jornadas de trabalho estendidas e até mesmo nossas raras noites de encontro eram interrompidas por ligações urgentes do chefe dela. Eu tentei ser compreensivo, essa promoção era tudo pelo que ela havia trabalhado e a segurança financeira significa que nossa filha nunca terá que se preocupar com a mensalidade da faculdade, como nós tivemos. Mas a mulher com quem me casei foi gradualmente desaparecendo em seu personagem corporativo, deixando cada vez menos dela mesma para nós em casa. O retiro em Las Vegas deveria ser nossa oportunidade para recalibrar, para nos lembrarmos que somos mais do que apenas companheiros de criação ou colegas de quarto, mas nossos planos colidiram com um grande obstáculo. Nossa filha tem desenvolvido uma séria ansiedade por viagens depois de um voo traumático no ano passado, onde uma turbulência severa levou a um pouso de emergência. Apesar de meses de terapia e várias viagens de prática para prepará-la para Las Vegas, ela entra em ataques de pânico só de mencionar um avião. Depois da nossa terceira tentativa frustrada de um voo curto, nem sequer conseguimos que ela passasse pela segurança do aeroporto sem uma crise. Decidimos escolher nossas batalhas. Eu me ofereci para ficar em casa com nossa filha enquanto minha esposa ia sozinha. Não era o ideal, mas somos pais, certo? É aqui que as coisas começaram a parecer estranhas. Temos um sistema quando estamos separados, com verificações regulares, chamadas de vídeo com nossa filha, o básico. Nos primeiros dias tudo parecia normal, minha esposa ligou assim que pousou, fez chamadas de vídeo nos intervalos para mostrar à nossa filha a famosa fonte de Las Vegas e enviou sua típica mensagem de boa noite com uns 20 emojis de coração. Depois, foi como se alguém tivesse desligado um interruptor. Minhas mensagens sobre assuntos importantes da casa ficaram sem resposta, apesar de seu status nas redes sociais mostrar que ela estava ativa. Quando mencionei que a escola da nossa filha havia ligado por causa de uma possível reação alérgica, nada grave por sorte, ela não respondeu por 7 horas. Depois disse que nunca viu a mensagem, embora nesse intervalo ela tivesse postado 3 stories no Instagram. Nossas chamadas ficaram mais curtas, com ela sempre apressada para desligar em momentos que eu sabia que não coincidiam com atividades do retiro. Ela dizia que o barulho de fundo dificultava a comunicação, mas eu podia perceber que ela estava sozinha no quarto do hotel. Mas o verdadeiro golpe no estômago veio quando ela cancelou a celebração virtual do aniversário da nossa filha. O aniversário real da nossa pequena caiu durante o retiro, então minha esposa havia prometido uma chamada especial com velas virtuais e um corte de bolo sincronizado. Eu tinha o mesmo bolo em casa que minha esposa havia encomendado no hotel. Nossa filha estava mais que animada, falando disso por dias, fazendo pequenos desenhos para mostrar à mãe e até usando seu vestido de princesa favorito por horas antes da chamada marcada. Chegou a hora, ligamos, mas minha esposa explicou que tinha pessoas importantes no quarto dela depois de um seminário e não podia fazer a celebração pelo telefone. Eu vi um grupo de cerca de 5 pessoas vestidas de forma casual para negócios, relaxando na suíte dela com bebidas na mão. Nenhum deles parecia particularmente importante ou estar no meio de uma discussão séria de trabalho. Na verdade, ouvi claramente risadas e o que parecia ser música de fundo. Depois minha esposa tentou me transformar no vilão. Queria que eu fosse quem desse permissão para que ela quebrasse uma promessa a uma menina de 4 anos só para poder continuar sua festa improvisada no hotel. Eu me recusei, disse que essa era uma decisão dela e que ela mesma devia explicar para nossa filha. O que se seguiu foi a coisa mais triste que já presenciei.
Minha esposa explicou para nossa filha, vestida de princesa com seus desenhos na mão e seu bolo pronto, que a mamãe tinha amigos de trabalho muito importantes e que comemorariam seu aniversário outro dia. Minha esposa prometeu compensar isso no dia seguinte, desligou e me deixou consolando nossa filha, que chorava desconsolada. Essa compensação nunca aconteceu, só recebi uma breve mensagem na manhã seguinte com desculpas sobre uma suposta intoxicação alimentar que mais parecia ressaca. Enquanto revisava as atualizações nas redes sociais do retiro, algo mais chamou minha atenção. Em quase todas as fotos e vídeos há um colega de trabalho que está praticamente grudado nela. Esse cara é uma nova contratação a quem minha esposa foi designada como mentora e que nunca me passou uma boa impressão. É daqueles que são excessivamente amigáveis nos eventos da empresa, chamando-a por apelidos bregas e enviando mensagens nada apropriadas com perguntas de trabalho, claro. Em uma foto específica, ele tem o braço em volta da cintura dela de uma forma nada apropriada. Esse cara já tem histórico de comentários inadequados. Uma vez mandou uma mensagem para minha esposa dizendo que ela era exatamente o tipo de mulher que ele precisava para mantê-lo na linha, algo que ela me mostrou rindo, como se fosse uma piada. Outra vez, acidentalmente, enviou uma foto sem camisa da academia, supostamente destinada a outra pessoa, e ela o desculpou dizendo que ele tinha dificuldades para se enturmar com os funcionários mais velhos e que sentia pena dele. Agora resulta que ela o acolheu sob sua proteção em seu primeiro retiro, aparecendo juntos em cada postagem nas redes, sempre se tocando de alguma forma. Cada vez que tentei falar com ela durante o retiro, ela tinha uma desculpa, estava cansada, em reuniões, fazendo networking. Mas eu já participei desses retiros com ela antes, sei que o cronograma não é tão exigente. Esse comportamento não é normal para ela, especialmente o silêncio total durante seus supostos momentos de folga. No dia antes de seu retorno, ela mencionou casualmente que tinha uma picada no pescoço que a incomodava, fez um grande escândalo com isso, até me enviou uma foto borrada e ampliada perguntando se devia procurar atendimento médico. A imagem era muito confusa para dizer qualquer coisa com certeza, então sugeri primeiros socorros e disse que veríamos quando ela chegasse em casa. Quando finalmente chegou, exausta e irritável pelo voo, bastou um olhar para aquela picada para perceber que era um chupão completo, inconfundível, mal disfarçado com maquiagem, mas visível sob a luz da cozinha. Não disse nada porque nossa filha estava feliz com o retorno da mãe, agarrada a ela como se não quisesse soltá-la, mas quando finalmente tivemos um momento a sós, depois que nossa filha dormiu, minha esposa insistiu na absurda história da picada. Até adicionou detalhes retroativos afirmando que acordou com aquilo após deixar a porta da varanda aberta, sugerindo que poderia ter sido uma aranha e se perguntando em voz alta se havia insetos especiais do deserto em Las Vegas. Quando insisti, dizendo que já vi muitas picadas de inseto e aquilo não era uma, ela mudou de tática e perguntou o que eu estava insinuando. Então fui direto ao ponto, disse que acreditava que era um chupão no pescoço e que ela não estava me dizendo a verdade. Ela me acusou de querer puni-la pelo episódio do aniversário da nossa filha, desviando completamente a conversa. Agora, de repente, ela usa suéteres de gola alta e cachecóis em pleno clima de 27 graus. A comunicação sempre foi nosso maior ponto forte, mas agora sinto que falamos idiomas diferentes. Não consigo tirar da cabeça que algo aconteceu em Las Vegas, não quero ser o marido ciumento e paranoico, mas meu instinto grita que há algo muito, muito errado aqui. Atualização 1. Eu sei que tudo isso cheirava a traição, não só isso, apestava, mas agora posso contar que é pior do que eu imaginava. Segui a sugestão de verificar nossa conta compartilhada na nuvem, aquela que sincroniza automaticamente as fotos de ambos os telefones. Minha esposa nunca foi particularmente habilidosa com tecnologia e frequentemente se esquece de quais contas estão vinculadas e onde os backups automáticos são feitos. Isso sempre foi uma piada recorrente no nosso casamento, que sou sempre eu quem recupera as fotos e contatos perdidos dela porque ela se esquece do backup na nuvem. Desta vez, seu descuido tecnológico expôs tudo o que eu temia. Dezenas e dezenas de fotos de Las Vegas que nunca chegaram às suas redes sociais, festas em clubes, reuniões em quartos de hotel com garrafas de álcool espalhadas por toda a parte, sim, muitas imagens do nosso amigo, o novo funcionário de 23 anos, em poses cada vez mais íntimas com ela. Há fotos em que parece ser um banheiro de clube, onde é possível ver claramente o reflexo da minha esposa no espelho com as mãos do jovem colega envolvendo sua cintura enquanto ela tira uma selfie. Em outra, eles estão usando roupas um do outro, a gravata dele em volta do pescoço dela, com o horário marcando 2h37 da madrugada, em uma dessas noites em que ela me disse que estava exausta de tanto networking para fazer uma chamada de vídeo.
Mas as fotos foram apenas o começo. Descobri algo mais. Vários recibos de Uber saindo de clubes durante os supostos jantares obrigatórios da equipe, pedidos de serviço de quarto para 2 pessoas às 3 da madrugada, uma captura de tela salva de mensagens de texto onde eles coordenavam encontros na escada do hotel para evitar serem vistos por outros colegas. Mas a prova definitiva vocês não vão acreditar, semanas de mensagens entre ela e esse cara, íntimas demais para ser apenas uma relação de mentoria. Não havia uma admissão explícita de que eles tinham cruzado a linha fisicamente nas mensagens que consegui ver, mas também não era necessário, com todo o material que coletei. Uma delas dizia: a noite passada foi incrível, não me senti assim há anos. Outra dizia: temos que ter cuidado no trabalho e, para completar, digamos que a história da picada de inseto não está funcionando bem. Também havia referências enigmáticas sobre continuar o que começou na cabana e várias menções a manter as coisas em silêncio até que seja o momento certo para fazer mudanças. Acho que não preciso nem escrever, minhas conclusões estão mais do que claras. Ainda não a confrontei porque preciso planejar meu próximo passo e reunir mais informações. Ela está cada vez mais paranoica, constantemente verifica se estou olhando para o telefone dela. Ontem mudou seu código de acesso pela primeira vez no nosso relacionamento e disse que foi porque tinha lido uma nota de segurança. Além disso, de repente está muito interessado em como estão estruturadas nossas contas financeiras, perguntando casualmente sobre o acesso às nossas economias e se meu seguro de vida está atualizado. O mais doloroso de tudo é que ela continua interpretando o papel de mãe devota com nossa filha, enquanto me trata como se eu fosse o problema. Comecei a documentar tudo e a consultar discretamente um advogado especializado em divórcios com infidelidade. No nosso estado, o adultério pode afetar a pensão alimentícia e a divisão de bens, então as provas são importantes. Também estou investigando as finanças dela depois de notar várias cobranças inexplicáveis de hotel na nossa própria cidade, não em Las Vegas, aqui mesmo na nossa cidade nos últimos meses, então essa traição não começou em Las Vegas, é muito mais antiga, aparentemente desde aquela cabana, que não sei do que se trata. Descobri que em 3 ocasiões distintas nos últimos 2 meses, ela disse que estava trabalhando até tarde, mas sua localização, que ainda consigo ver porque ela não percebeu que o plano de localização familiar continua ativo, a mostrava em um hotel no centro da cidade durante várias horas. Cada vez havia uma cobrança correspondente na nossa conta conjunta, categorizada como despesa de trabalho, aguardando reembolso, um reembolso que nunca apareceu. Minha filha é minha prioridade em tudo isso, mas vou dizer uma coisa, ela já está começando a perceber que algo está errado. Ela começou a perguntar por que mamãe e papai não riem mais juntos, por que mamãe às vezes dorme no quarto de hóspedes dizendo que papai ronca, eu não ronco. Ontem, ela desenhou um desenho da família onde mamãe e papai estavam separados, com uma carinha triste, meu coração se despedaçou em 1 milhão de pedaços. Atualização 2, há 3 dias tudo explodiu da forma mais inesperada possível. Eu não tinha planejado confrontá-la tão cedo, mas fui obrigado quando descobri algo no extrato do nosso cartão de crédito, algo que não podia ser ignorado nem explicado com mentiras. Uma reserva em um hotel de luxo na nossa própria cidade para este fim de semana. Eu não estava convidado e definitivamente não era uma surpresa para mim, considerando que a reserva especificava 2 adultos e 0 crianças. Querem saber o tipo de quarto? Suíte de lua de mel. Enquanto ela estava no trabalho, fiz algo que nunca pensei que faria, acessei o laptop dela usando a senha que ela nunca se deu ao trabalho de mudar. O que encontrei destruiu qualquer dúvida que ainda restava. E-mails explícitos detalhando seus encontros, somados a fotos que não posso mostrar para minha filha e um rascunho do que parecia ser uma lista de prós e contras sobre me deixar. Quer saber qual era o maior contra? Possíveis complicações financeiras e a guarda compartilhada, reduzindo sua liberdade. Nem uma única menção de amor ou da nossa história, apenas cálculos frios sobre como manter seu estilo de vida e minimizar inconvenientes. Mas o pior não foi isso. Encontrei uma pasta com listas de apartamentos em outra cidade, a mesma cidade onde ficam as sedes da empresa dela. Ela estava planejando solicitar uma transferência, levando nossa filha com ela, claro, para ficar mais perto de suas oportunidades de trabalho e, evidentemente, ir com seu amante mais jovem. Quando ela chegou em casa naquela noite, simplesmente coloquei o extrato impresso sobre o balcão da cozinha e esperei. A expressão no rosto dela ao ver o que eu havia encontrado foi confirmação suficiente, mas o que aconteceu depois foi inesperado. Ela não negou nem tentou minimizar, apenas começou a chorar na minha frente para que eu tivesse pena dela. Entre soluços, admitiu que tinha uma conexão emocional com seu colega de trabalho, com quem cruzou a linha em Las Vegas. Jurou que foi apenas um pequeno beijo, sim, aparentemente aquele chupão foi o único contato físico.
Afirmou que estava planejando terminar tudo essa semana e que, por isso, reservou o hotel, queria um lugar privado para romper com ele. Claro, por isso ela reservou uma suíte romântica com serviço de champanhe, para que quando dissesse que tudo havia terminado, pudesse tomar algo para se consolar. Por favor, a lógica aqui é absurda. Perguntei quantas vezes algo assim já havia acontecido antes de Las Vegas. O silêncio dela disse tudo. Eventualmente, ela admitiu que essa não era sua primeira indiscrição emocional. Houve outras, embora insistisse que nenhuma havia sido física. Ah, claro, que alívio. Perguntei sobre as cobranças de hotel nos últimos meses e ela disse: "Ah, não, esses foram eventos de trabalho de verdade." Tentou justificar dizendo que, com ele, se sentia jovem e valorizada, que depois de se tornar mãe e esposa, era bom por um momento não ser apenas mãe, mas uma mulher desejada. A ironia de eu ficar em casa cuidando da nossa filha enquanto ela saía para se sentir jovem com outro homem não passou despercebida por mim. Ela não mencionou a busca por apartamentos nem a solicitação de transferência, obviamente esperava que essa confissão parcial fosse suficiente para me acalmar. Mas, quando a confrontei com o que encontrei no laptop dela, vi o verdadeiro pânico em seu rosto. Ela garantiu que a busca por apartamentos era apenas explorando opções caso uma futura promoção exigisse que ela se mudasse. A lista de prós e contras era, supostamente, algo que seu terapeuta havia sugerido, sim, um terapeuta do qual eu nem sabia da existência. Ela já estava presa na mentira, então decidiu mentir ainda mais para tentar sair daquela situação, mesmo que não fizesse sentido. Depois do que pareceram ser 2 horas, ela implorou por outra chance. Eu disse que precisava de tempo para pensar. Claramente, isso não era o perdão imediato que ela esperava, porque ela foi dormir no quarto de hóspedes. Aquela noite, enquanto eu dormia, ouvi ela sussurrando freneticamente ao telefone no banheiro, embora eu não tenha conseguido entender o que dizia. Naquela mesma noite, tirei fotos de todas as provas, enviei as mensagens mais importantes para meu e-mail privado e copiei documentos financeiros. Depois, descobri algo mais, ela havia aberto uma conta bancária separada recentemente e vinha transferindo pequenas quantias da nossa conta conjunta de poupança quase todos os dias. Não era o suficiente para chamar a atenção de imediato, mas, ao longo de 6 meses, somava quase $27.000. Chamem-me de paranoico, mas já li histórias demais de parceiros infiéis preparando rotas de fuga enquanto fingem arrependimento. Na manhã seguinte, entrei em contato com o setor de recursos humanos da empresa dela. Me apresentei como seu marido e pedi uma reunião confidencial. Não mencionei diretamente a traição, mas perguntei sobre a política da empresa em relação a relacionamentos entre mentores e seus aprendizes designados. Perguntei se havia regras específicas sobre a divulgação de conflitos de interesse. A pessoa de recursos humanos pareceu muito interessada nessa pergunta hipotética e pediu mais detalhes. Eu disse que forneceria mais informações em breve. Depois, entrei em contato com o nosso banco e congelei nossa conta conjunta de poupança citando atividade suspeita. Transferi metade dos fundos acessíveis da nossa conta corrente para uma conta que só eu posso acessar, não para esconder dinheiro, mas para proteger minha filha e a mim caso a situação piorasse ainda mais. Não sou ingênuo a ponto de pensar que isso terminará com um pedido de desculpas entre lágrimas e votos renovados. Minha esposa tem me enviado mensagens do trabalho que são uma mistura de desculpas e insinuações sutis de que eu também sou culpado pelo estado do nosso casamento. Ela está dizendo aos nossos amigos em comum que estamos passando por alguns problemas, mas garantindo que tudo ficará bem. Ela até ligou para minha mãe fingindo ser a esposa arrependida que busca orientação sobre como consertar as coisas, uma jogada manipuladora que saiu pela culatra quando minha mãe, que sempre a adorou, fez perguntas diretas sobre a viagem a Las Vegas, que minha esposa não conseguiu responder de forma coerente. Minha filha me perguntou por que os olhos da mamãe estão sempre vermelhos. Eu não tive coragem de explicar, então apenas disse das vezes, os adultos ficam tristes. Ela me ofereceu seu bichinho de pelúcia favorito para que a mamãe se sentisse melhor. A inocência desse gesto me destruiu. Amanhã tenho uma reunião com meu advogado para entender minhas opções. Nunca pensei que seria esse tipo de pessoa, pesquisando no Google divórcio com filhos pequenos e como provar infidelidade no tribunal às 2 da manhã, mas aqui estamos. Também agendei consultas com os 3 melhores advogados de divórcio da nossa região, não porque eu precise de vários advogados, mas para evitar que minha esposa os contrate, uma jogada estratégica que um amigo advogado me sugeriu. Eu me sinto estranhamente calmo em meio ao caos, a ansiedade da suspeita foi substituída pela clareza da confirmação. Por mais dolorosa que seja, a verdade é melhor que meses de manipulação e dúvidas.
Agora, em vez de me perguntar o que está acontecendo, posso agir. Ela ainda não sabe, mas eu já decidi o que vai acontecer a seguir, e em breve ela vai descobrir, ainda que não seja o que ela gostaria. Atualização 3, foram 2 semanas de movimentos calculados da minha parte e tudo está se alinhando para o que agora chamo de Operação Consequência. Depois de me reunir com meu advogado, decidi uma estratégia que protegeria minha filha e a mim ao mesmo tempo que garantiria que minha esposa enfrentasse as consequências completas de suas ações, não apenas comigo, mas também no âmbito profissional, financeiro e social. Primeiro, aceitei a proposta dela de tentar consertar as coisas. Desempenhei o papel do marido magoado, mas esperançoso, participando de uma sessão de terapia na qual cuidadosamente evitei fazer qualquer promessa de reconciliação, mas acenei com a cabeça nos momentos certos. Enquanto isso, estive construindo meu caso meticulosamente. Enviei todas as provas da infidelidade para meu e-mail seguro e fiz backup delas em unidades de armazenamento que minha esposa nem sabe que existem. Documentei seu comportamento errático com nossa filha, incluindo o aniversário que ela esqueceu, várias ocasiões em que esteve emocionalmente ausente, apesar de fisicamente presente, e um incidente particularmente alarmante em que ela se esqueceu de buscar nossa filha na escola, tudo porque estava ao telefone com seu amante. Descobri que seu engano financeiro vai além da conta secreta, ela também vinha retirando dinheiro secretamente de pequenos investimentos que havíamos destinado para a educação da nossa filha. E aquela reserva de hotel que, supostamente, era para terminar as coisas com seu colega de trabalho? Liguei diretamente para o hotel fingindo ser seu assistente e confirmei os detalhes. Na verdade, a reserva era para 2 noites, não para uma rápida conversa de despedida como ela havia descrito. Cada vez tenho mais provas. E o que torna isso ainda mais interessante é que, lembram-se de como entrei em contato com o setor de recursos humanos sobre as políticas de relacionamento entre mentores e aprendizes? Recebi uma resposta formal detalhando suas normas rígidas contra esse tipo de relação, especialmente quando há uma dinâmica de poder envolvida. Eles solicitaram uma reunião para discutir mais a fundo minhas preocupações hipotéticas. Essa reunião aconteceu ontem e eu cheguei preparado, com uma pasta perfeitamente organizada contendo cópias de mensagens de texto, fotos, uma linha do tempo dos eventos, recibos de hotel e capturas de tela que comprovavam que minha esposa, no papel de supervisora, manteve uma relação inadequada com seu aprendiz durante o expediente e em eventos patrocinados pela empresa. Também incluí provas de que ela falsificou despesas da empresa. Quando terminei, eles me garantiram que tratariam o assunto com a seriedade que ele merecia e me pediram discrição enquanto realizavam sua própria investigação interna. Minha esposa ainda não sabe nada sobre essa reunião com recursos humanos. Ela acha que estamos reconstruindo a confiança, sem ideia de que estou desmontando a vida dela peça por peça. Também entrei em contato com meus sogros, o que foi talvez a parte mais difícil de toda essa situação, mas eu queria que eles soubessem o que estava acontecendo. Marquei um almoço privado com eles enquanto minha esposa estava no trabalho e expus a situação com provas incontestáveis. Sabia que poderia contar com eles e que não tomariam o lado de uma infiel. Seu pai, que sofreu uma traição em um casamento anterior anos atrás, desabou completamente e ambos me prometeram apoio total em qualquer decisão que eu tomasse. Eles queriam garantir que sua relação com a neta não seria afetada pelas escolhas da filha. Os papéis do divórcio estão prontos, preparados meticulosamente pelo meu advogado para proteger meus interesses e garantir a guarda principal da nossa filha. Incluímos todas as provas da infidelidade, do desvio financeiro e da negligência nas responsabilidades familiares. Sei que alguns podem pensar que estou sendo vingativo, mas depois de semanas de manipulação, abandono da nossa filha, mentiras calculadas e a descoberta de que ela planejava levar nossa filha para outra cidade, acredito que devem haver consequências reais. E não apenas perder o casamento. Amanhã é a revisão trimestral da empresa dela, o cenário profissional perfeito para causar o máximo impacto. Vamos ver como tudo se desenrola, mas aconteça o que acontecer, a história da picada de inseto termina amanhã, junto com tudo que minha esposa construiu para si mesma. Vou garantir isso. Atualização 4. Não fiquem bravos comigo porque se passaram mais de 5 meses desde a última vez que publiquei, mas espero que esta atualização compense a espera. O dia em que tudo desmoronou no trabalho dela foi quase anticlimático. Durante uma reunião da empresa, o chefe dela anunciou que estavam fazendo mudanças devido a preocupações sobre como algumas coisas estavam sendo gerenciadas. Logo depois, minha esposa e seu jovem amante foram levados para uma sala separada. Segundo um amigo que trabalha lá, não houve uma grande cena. Apenas seus superiores mostrando calmamente as evidências do caso e do comportamento inadequado antes de dizerem que eles deveriam deixar o prédio. Tanto ela quanto o amante foram colocados imediatamente em licença enquanto a empresa decidia o que fazer.
Recebi uma mensagem dela por volta do meio-dia com apenas as palavras: "O que você fez?" Não respondi. Em vez disso, finalizei os preparativos em casa. Quando ela chegou, visivelmente abalada, alterada e pálida, me encontrou sentado tranquilamente na mesa da cozinha com 2 envelopes e um pequeno gravador digital. O primeiro envelope continha os papéis do divórcio, nomeando seu amante e detalhando sua infidelidade. O segundo envelope continha impressões de todas as provas que eu havia reunido, mensagens de texto, fotos, recibos de hotel, registros financeiros e todas as suas contas ocultas, tudo. O gravador estava lá para documentar sua reação caso ela fizesse alguma admissão. Com calma, informei que nossa filha estava com meus pais e que permaneceria lá até que as coisas se estabilizassem. Expliquei que ela tinha até o dia seguinte para empacotar o essencial e encontrar outro lugar para ficar. Também mencionei que havia conversado com seus pais, que estavam decepcionados, mas apoiavam minha decisão de proteger a mim e a nossa filha. O que se seguiu foi uma tempestade de emoções que eu gravei para minha segurança. Primeiro, incredulidade e raiva, depois súplicas desesperadas, seguidas por acusações ferozes, finalmente, a aceitação. Sim, ela passou por todas as fases do luto em questão de minutos. Durante sua explosão de raiva, ela acabou admitindo muito mais do que pretendia. A relação havia sido física desde o início e, na verdade, começara meses antes de Las Vegas. Acredito que nunca houve uma conexão emocional, só uma aventura física. O retiro foi apenas o momento em que eles ficaram descuidados. Houve outros antes dele, embora esses tenham sido mais breves e menos significativos. Seu plano final era garantir uma transferência, levar nossa filha com ela e, eventualmente, fazer a transição para uma nova vida com o mínimo de interrupção possível na sua carreira. As consequências profissionais foram rápidas e severas. Tanto ela quanto o amante foram demitidos por violação das políticas da empresa. Boa sorte conseguindo um emprego agora, depois de ser demitida com justa causa e sem poder contar com referências profissionais. O jovem amante enfrentou consequências ainda piores, já que estava no país com um visto de trabalho patrocinado pela empresa. Sua demissão gerou um problema imediato com a imigração e ele teve 30 dias para deixar o país, encerrando efetivamente seu relacionamento e qualquer fantasia que minha esposa tivesse sobre um futuro juntos. O divórcio foi surpreendentemente simples. Havia provas mais do que suficientes da infidelidade dela e dos desvios financeiros que fez às minhas costas. Consegui a guarda física principal da nossa filha, com visitas supervisionadas para minha esposa. Até mesmo a própria família dela a deserdou completamente, em vez disso, tem apoiado a mim e a nossa filha. Ela tem implorado ajuda aos pais, mas eles se recusaram, dizendo que o que ela fez é imperdoável e que preferem manter uma relação saudável com a neta. Nossa filha está se adaptando surpreendentemente bem, embora ainda faça perguntas como quando a mamãe vai voltar para casa, ou por que a mamãe mora em outro lugar. Estamos trabalhando com um terapeuta infantil para explicar a situação de uma forma apropriada para a idade dela. Ela sabe que a mamãe tomou decisões que machucaram o papai e que, por isso, não vivemos mais juntos, mas também sabe que o papai a ama, que ela está segura e que nada disso mudará jamais. A atualização 5 tem um novo capítulo da minha história e devo dizer que o apelido que me deram, o fumigador, me parece muito apropriado. Minha ex-esposa foi picada por um inseto e eu acabei por fumigar tudo. Talvez não tenha sido a melhor ideia, porque a dose para minha ex-esposa acabou sendo um pouco forte, embora talvez ela precisasse de uma dose de reforço, porque ela tem tentado encontrar maneiras de arruinar minha vida durante esse tempo, maneiras que felizmente foram neutralizadas. Para começar, ela tentou lutar pela guarda da nossa filha, a mesma filha que ela ignorou quando estava com o amante, a mesma com quem não celebrou o aniversário no ano passado, a mesma de quem se esqueceu completamente este ano. Sua solidão e a falta de emoções da nova vida dela a levaram a contratar um advogado, e eu sei que ela só fez isso para me irritar, porque quando perdeu novamente, nem sequer lembrou do aniversário da nossa filha. Depois disso, tentou sabotar meu trabalho. Ela foi até o setor de recursos humanos e disse que poderia ter provas de que eu estava tendo um caso com uma das minhas colegas. Mas ela nunca apresentou nada e o único resultado foi que me ligaram para informar que minha ex-esposa estava tentando me denunciar. Como resultado, foi negado a ela o acesso à empresa. Mas o pior de tudo foi sua tentativa de seduzir um dos meus amigos. Algo que, felizmente, foi desativado, não só por ele, mas também pela esposa dele, que ao descobrir as mensagens que minha ex-esposa havia enviado, a chamou para um parque afastado e, quando a viu lá, partiu para cima dela. Eu só descobri essa parte, a do parque, algum tempo depois, porque meu amigo não sabia se devia me contar ou não. Quando soube,
Perguntei a ele que tipo de flores sua esposa gostava e depois transferi o dinheiro para que ele mesmo comprasse para ela. Eu queria não apenas agradecer à esposa dele, mas também ao meu amigo, e nada melhor que o presente viesse diretamente dele. Às vezes, existem insetos que são um pouco mais resistentes aos químicos modernos, por isso é preciso aplicar uma segunda dose. Nesse caso, uma dose especializada de uma esposa ciumenta, que foi aplicada de uma só vez e de forma inesquecível. História 2. Meu pai se casou com uma nova mulher depois que minha mãe faleceu, quando eu tinha 14 anos. Minha mãe faleceu quando eu tinha 14 anos. Eu sempre fui mais próximo dela do que do meu pai, então foi muito difícil para mim e eu ainda sentia falta dela todos os dias. Meu pai seguiu em frente extremamente rápido, estou falando de cerca de 1 mês e meio depois, e ele já estava publicamente namorando a mulher que hoje é sua esposa. Suspeito que ele estava traindo minha mãe. Ela se mudou para nossa casa 4 meses depois da morte da minha mãe. 9 meses após o falecimento dela, eles anunciaram o noivado, no dia do meu aniversário. Como parte dos meus presentes. Obviamente, eu não reagi bem. Fiz uma cena, joguei no chão o bolo que eles haviam comprado para mim e saí de casa. Fiquei desaparecido por alguns dias, até que estavam prestes a registrar um boletim de ocorrência por pessoa desaparecida ou fuga de casa. Fui forçado a voltar. Eles tentaram se livrar de todas as lembranças da minha mãe, fotos, pertences pessoais, memórias e outras coisas. Eu guardei o que pude e escondi algumas coisas. Eles não me deixavam celebrar o aniversário dela nem fazer nada relacionado à minha mãe. Tentaram me forçar a chamar a esposa do meu pai de mãe, mas eu nunca fiz isso. Eles simplesmente me ignoravam sempre que eu a chamava pelo nome. Ela se apresentava para os outros como se fosse minha mãe, e eu sempre a corrigia. Chegou ao ponto de eu parar de falar com ela, a menos que fosse absolutamente necessário ou para corrigi-la. Essas conversas geralmente se resumiam a respostas de uma única palavra. Meu pai ficava furioso toda vez que eu não a chamava de mãe, usava seu primeiro nome ou a apresentava como a esposa do meu pai. Uma vez, quando eu tinha 16 anos, passei 2 semanas inteiras sem falar com nenhum dos dois, porque, segundo eles, eu estava arruinando a dinâmica familiar. Disseram que, até que eu estivesse disposto a ser parte da família, não havia nada que pudesse ser feito ou dito. Eles cederam depois de uns 15 dias sem comunicação ou interação. Quando fiz 18 anos, saí para a universidade e mantive contato mínimo com eles. E não voltei para casa. Quando fiz 21 anos, fiquei noivo da minha noiva. Ela sabe da minha relação com meu pai e a esposa dele, respeita isso e está do meu lado. Quando eles descobriram, meu pai e sua esposa ficaram furiosos. Eles nem sabiam que eu estava namorando alguém. A esposa do meu pai fez uma publicação nas redes sociais dizendo que estava animada porque seu filho, iria se casar, junto com várias outras coisas, mencionando que ela mal podia esperar para se tornar avó. Eu fiz uma postagem curta dizendo que eu não sou e nunca fui filho dela, e que ela não seria avó de nenhum dos meus futuros filhos. Meu pai ficou furioso, dizendo que eu estava desrespeitando minha mãe e que a havia humilhado. Perguntei de quem ele estava falando, porque, para mim, a única mãe que eu tive foi a minha mãe biológica, a única que me deu a vida. E que, naquele dia, quando eu tinha 14 anos, foi como se eu tivesse perdido ambos os pais. Isso foi há 3 anos. Desde então, voltamos a manter contato mínimo ou nenhum contato. Agora, minha esposa está grávida de cerca de 8 meses. Eles apareceram na minha casa, eu nunca dei a eles meu endereço. Eles disseram que queriam conversar e conhecer minha esposa. Eu não os deixei entrar e disse para darem meia volta e voltarem para onde vieram. Mas, aparentemente, eles decidiram se mudar para a minha cidade, para o meu estado, para ficar mais perto e tentar reparar o relacionamento entre nós. A esposa do meu pai disse que sentia falta do filho dela e que queria ser uma mãe e avó melhor. Eu chamei eles de delirantes, mandei que fossem embora e bati a porta na cara deles. Eles compraram uma casa a cerca de 5 minutos da nossa. Tudo isso tem sido demais para mim. Meu terapeuta quer que eu os deixe entrar, mas eu preferia cortar completamente o contato. Não seria tão ruim se eles apenas parassem de tentar substituir minha mãe e agir como se ela nunca tivesse existido. Honestamente, eu não sei muito sobre a esposa do meu pai. Na verdade, nem sei mais se conheço meu próprio pai. Minha esposa está tendo dificuldades para me apoiar emocionalmente e não sabe como ajudar. Por favor, estranhos da internet, como posso convencê-los, meu pai e a esposa dele, de que ela não é e nunca será minha mãe? Atualização 1, atualização longa.
Olá a todos, obrigado pelos comentários e pelo feedback. Eu li tudo, mas por algum motivo não consegui responder. Para aqueles que disseram que minha história deve ser falsa por causa da falta de respostas ou atualizações, saibam que a postagem recebeu tanta atenção que foi bloqueada em 24 horas. Eu também tenho uma vida fora daqui, com trabalho e uma rainha grávida de 8 meses, que tenho o privilégio de chamar de minha esposa, e isso teve prioridade. Agora, para responder algumas perguntas e esclarecer algumas coisas, minha esposa, eu e nosso filho ainda não nascido estamos bem, no geral. Minha esposa já está cansada de estar grávida neste ponto, e nosso bebê deve chegar nas próximas semanas. Eu consegui encontrar um novo terapeuta. Liguei para cancelar o restante das minhas consultas com o antigo terapeuta, e ele não aceitou bem essa decisão, então registrei uma reclamação formal contra ele. Encontrei minha nova terapeuta e estou gostando muito mais dela, sinto que finalmente estou sendo ouvido e realmente recebendo a ajuda que eu precisava. Quero deixar claro que tenho 24 anos. A esposa do meu pai tem 38 anos, 14 anos a mais do que eu. Meu pai tem 52 anos, também 14 anos a mais do que ela. Ou seja, quando ela entrou na minha vida, eu tinha 14 anos e ela tinha 28. Vi também algumas teorias sobre meu pai ter tido algo a ver com a morte da minha mãe. Isso não é verdade, mas ainda acredito que eles estavam juntos antes da morte dela. Estou investindo em um sistema de segurança, mas vai levar algumas semanas até que ele seja instalado. Por enquanto, temos uma câmera na campainha e algumas câmeras mais baratas espalhadas pela casa. Sobre as redes sociais, desde a postagem em que ela dizia estar animada para se tornar avó e mencionava meu noivado com minha esposa, nós bloqueamos todas as nossas redes sociais. Minha esposa e eu não somos mais ativos em nenhuma plataforma, exceto para enviar mensagens ou compartilhar fotos com amigos e familiares próximos. Descobrimos também como eles conseguiram nosso endereço. Foi através do marido da irmã da minha esposa. Tivemos um jantar em família onde pretendíamos conversar sobre o plano de parto, e ele estava insistindo em estar presente, o que foi estranho, já que ele não fazia parte desse processo desde o início. Enquanto esperávamos minha sogra chegar em casa, compartilhei o que havia acontecido com meu pai e como isso estava afetando tanto a mim quanto a minha esposa. Foi então que o cunhado da minha esposa começou a ficar visivelmente desconfortável. Quando o confrontei, ele negou tudo, mas estava óbvio. Minha cunhada também o confrontou, e ele acabou confessando. Ele disse que estava conversando com eles porque acreditava que nós precisaríamos de todo o apoio familiar possível e que eles deveriam conhecer o neto. Isso causou uma discussão. No final, minha cunhada decidiu sair de casa e vir morar conosco. Eles não têm filhos e já vinham enfrentando alguns problemas, acredito que esse seja o fim do relacionamento deles. Eu nunca mais vou confiar nele. Nosso plano de parto foi reformulado no dia seguinte, sem a presença dele, e agora está totalmente seguro e organizado. Também criamos um plano de emergência para o caso de qualquer situação inesperada envolvendo pessoas indesejadas aparecer. Todos que precisam saber desses detalhes já foram informados. Surpreendentemente, é bem difícil conseguir uma ordem de restrição onde eu moro. Isso depende muito de violência física ou contato direto. Tecnicamente, o que eles fizeram não é considerado ilegal ainda, já que não houve ameaças diretas e eles foram embora quando eu pedi. Eles têm o direito de se mudar para onde quiserem. Além disso, como um membro da família forneceu nosso endereço para outro membro da família, isso não é considerado uma violação legal. Quanto aos direitos dos avós, isso só se aplica se minha esposa e eu perdermos a guarda ou ficarmos incapacitados de cuidar do nosso filho. Se algo assim acontecer, minha sogra e meu sogro assumirão essa responsabilidade. Minha esposa e eu não estamos em posição de nos mudar. Acabamos de comprar nossa casa quando as taxas de juros estavam baixas, e meus sogros ajudaram com a entrada. Não é nada enorme, mas é nossa casa e perfeita para nossa família que está começando. Meu pai e a esposa dele não podem, ou não conseguem, ter filhos. Não sei de qual lado vem essa impossibilidade, mas talvez seja por isso que ela vive tentando se forçar a assumir esse papel de mãe e avó. Escrevi uma carta para o meu pai explicando por que eu não quero mais contato com eles. Nessa carta, deixei claro como me sinto em relação ao que eles fizeram, que a esposa dele não é minha mãe e nunca será. Também expliquei que, se algum dia eu decidir dar a eles uma chance, isso será nos meus termos e nos termos da minha família. Especifiquei que minha família sou eu, minha esposa e qualquer possível filho nosso no futuro. Deixei claro que eles não devem, sob nenhuma circunstância, falar com minha esposa ou comigo, a menos que seja através do nosso advogado. Ele decidirá quais informações nos repassar.
Também avisei que eles não são bem-vindos perto de nós em nenhum momento, isso inclui nossa casa, escola, creche, eventos sociais, aniversários, Natal, churrascos ou qualquer outra ocasião. E que, caso nos encontremos em público, devem agir como se não nos conhecessem, mantendo distância. Avisei ainda que, se eles quebrarem essas regras, receberão uma nova carta, que pode incluir até mesmo uma ordem de restrição. A carta foi bem extensa. Nosso advogado a revisou, e tanto minha esposa quanto eu assinamos. Depois, ele também assinou e a carta foi autenticada. Fizemos cópias legais para manter nos nossos registros. Nosso advogado contratou um serviço de entrega particular que entregou a carta pessoalmente ao meu pai, com assinatura de recebimento e registro em vídeo como prova. Até agora, tudo está correndo bem nesse aspecto. Agora, estou focado em minha esposa e no nosso futuro filho. Espero estar preparado para isso. Pelo menos, eu sei como não ser um pai, então acho que isso já é um começo. Obrigado a todos pelas opiniões e pelo apoio. Há mais alguma coisa que eu deveria fazer ou pensar para proteger minha família? Atualização 2, olá. Já faz um tempo, e algumas pessoas pediram atualizações. Nas semanas que antecederam o parto da minha esposa, as coisas foram bem estressantes. Acabei tendo meu primeiro ataque de pânico, e não foi nada divertido. Minha esposa me ajudou a superar esse momento. O Bill tentou se desculpar e se reconciliar comigo, mas estragou tudo ao tentar se justificar novamente, dizendo que estava certo ao tentar reconectar meus pais com minha família. Depois disso, o divórcio deles avançou rapidamente. O nascimento do meu filho foi uma experiência incrível para mim. No momento em que segurei meu bebê pela primeira vez, fiquei completamente maravilhado. Como é possível amar tanto algo tão pequeno e que acabei de conhecer em tão pouco tempo? Tanto o bebê quanto minha esposa estão muito bem. Minha esposa começou a dizer que está se sentindo como uma vaca. Eu não sei como fazê-la parar, mas ela fica mugindo aleatoriamente para mim de vez em quando. Meu pai e a esposa dele tentaram aparecer no hospital. Ainda não sei como descobriram onde estávamos, mas a equipe os impediu e encobriu nossa presença como verdadeiros campeões. Algumas pessoas tinham comentado que começaríamos a encontrá-los aleatoriamente pela cidade, e isso realmente aconteceu, principalmente em supermercados ou lojas. Mesmo que eu dirigisse para lugares fora do meu caminho habitual, às vezes ainda dávamos de cara com um ou com os dois. As autoridades continuam dizendo que eles não estão fazendo nada ilegal e que não parecem representar perigo ou agir de forma maliciosa. Fizemos o possível para ignorá-los, ficar em casa ou pedir para algum parente fazer nossas compras. Minha terapeuta realmente mereceu cada centavo do que ganhou nos últimos meses. Meu advogado também tem se esforçado bastante, mas sinto que as leis estão contra nós, é como se tudo fosse baseado no princípio de inocente até que se prove o contrário ou, nesse caso, nada é considerado perigoso até que algo ruim aconteça. É extremamente frustrante, parece que temos que esperar que algo grave aconteça para que alguém tome uma atitude. Acabamos nos mudando. Eu nunca mais quero passar por isso de novo. Ter uma boa família ajuda, mas com um recém-nascido e pessoas loucas por perto, foi extremamente estressante. Eu sei que parece quase impossível, e eu mesmo ainda estou surpreso, mas meus sogros foram incríveis. Eles nos colocaram em contato com um amigo deles que queria vender a casa para se mudar para um lugar menor, já que todos os filhos tinham saído de casa. Resumindo, conseguimos fazer um ótimo negócio. Nossa nova casa é maior, tem mais espaço externo e, embora precise de bastante reforma, é segura para o bebê. A casa é antiga e um pouco ultrapassada, mas estamos aos poucos deixando ela com a nossa cara. Não somos ricos de forma alguma, mas temos uma boa rede de apoio ao nosso redor. Eu estou fazendo 99% do trabalho na casa sozinho. Minha cunhada se mudou para cá e nos ajudou a tornar essa mudança possível. Desde que nos mudamos, não vimos mais meu pai nem a esposa dele, pelo menos até cerca de 2 semanas atrás. Eu ia postar essa atualização antes, já tinha até escrito tudo isso acima, mas então meu advogado entrou em contato comigo dizendo que meu pai queria conversar. Eu tentei recusar na hora, mas ele me aconselhou dizendo que achava que seria do meu interesse ir. Marcamos um encontro em um local público para dali a 3 dias, em uma cafeteria. Quando chegamos, mesmo estando adiantado, eles já estavam lá, esperando por nós. Fui apenas com minha esposa e uma assistente jurídica do escritório do meu advogado, que estava lá disfarçada, caso algo desse errado. Eu percebi a decepção nos olhos deles ao perceberem que nosso filho não estava conosco. A conversa começou de forma extremamente desconfortável.
Eles tentaram puxar um papo furado, mas eu cortei logo e perguntei direto: o que vocês querem? Foi então que meu pai contou que sua saúde não anda nada bem e está piorando rapidamente. Ele pode ter, no máximo, 2 anos de vida. Eles mostraram exames, relatórios médicos e outros documentos para comprovar isso. Fiquei em silêncio durante todo o tempo que eles falaram e, sinceramente, tudo que eu conseguia pensar era: que pena para ele. Foi como receber a notícia de que alguém que você conheceu quando criança, tipo um vizinho ou uma antiga babá, está doente. Não senti nada, porque, para mim, não existe mais uma conexão real com ele. Minha esposa percebeu que eu estava irritado e tentou, discretamente, me acalmar. Quando eles terminaram de falar, eu apenas disse algo como: sinto muito que isso esteja acontecendo com você. Espero que melhore. E então me levantei para sair. A esposa dele então abriu a boca e disse algo como: só isso? É só isso que você tem a dizer? Você deve isso a ele também. Eu nem deixei ela terminar e explodi. Disse tudo que venho guardando na cabeça há anos, um discurso que venho praticando desde a minha adolescência. Os pontos principais foram, mas não se limitam a: como ele me deve muito mais do que eu devo a ele. Como ele destruiu qualquer chance de relacionamento entre nós no momento em que começou a agir com a cabeça de baixo. Como ele tentou apagar minha mãe, minha única e verdadeira mãe. E mencionei também a negligência, o abuso e as punições excessivas que ele me fez passar. Terminei dizendo: minha verdadeira mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Finja que eu morri junto com ela, porque foi nesse momento que você deixou de ser meu pai. Agora que penso nisso, acho engraçado que minha esposa, que tem apenas 1,62 m, conseguiu segurar um cara de quase 1,90 m e mais de 90 quilos. Eles ficaram lá, parecendo peixes fora d'água, abrindo e fechando a boca sem conseguir dizer nada. Minha esposa então me levou embora dali. Quando entramos no carro, tive outro ataque de pânico. Desde então, as coisas têm estado mais tranquilas, mas ainda é algo recente que estou tentando superar. Quando minha esposa percebe que estou distraído ou começando a me perder nos pensamentos, ela simplesmente coloca nosso bebê nos meus braços, e isso sempre melhora tudo. Desculpem pelo texto longo. Se você leu até aqui, espero que tenha um dia maravilhoso e que sua vida seja cheia de bênçãos.